Olá, irmãos, a paz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Cá estou eu mais uma vez com uma palavra do céu que Deus tem dado para mim durante esses dias. E eu quero dividir com aqueles que conseguirem ouvir. Estou no meu local de trabalho, mas não importa o cenário, não importa o lugar, importa a palavra, importa a presença do Espírito Santo na nossa vida, é isso que importa. Eu quero falar hoje, irmãos, sobre que Deus precisa de um só. Deus precisa de um só para cumprir o propósito dele. Um com Deus é a maioria. E já eu vou explicar para vocês a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu quero orar primeiro para agradecer ao dia, agradecer a semana, agradecer a vida, agradecer a presença de Deus que não nos deixa. Eu quero agradecer, glorificar o Senhor, louvar a Ele. Que você possa fazer isso nesse momento comigo. Pai, em nome de Jesus, eu glorifico o Teu nome. Eu te agradeço, Senhor, pela vida, pelo amor, pela Tua presença, pelo Teu cuidado, a Tua proteção. Porque o Senhor não nos deixa. O Senhor sempre está comigo, sempre está conosco. Eu oro por cada um dos meus irmãos que vai ouvir esse vídeo, que vai ver esse vídeo. Que o Senhor possa alcançá-lo com a Sua misericórdia, com o Seu amor, com o Seu perdão, com a Sua provisão, com o Seu amor, com a Sua luz. Neste dia eu oro, peço a proteção a cada um dos meus irmãos, e que essa palavra que o Teu Espírito falou ao meu coração, que venha, Senhor, falar ao coração dos meus irmãos, que o Teu Espírito Santo fale com eles como tem falado comigo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero falar sobre Jonas. Quero falar que Deus usou Jonas, apenas um só, para levar salvação a uma cidade inteira. Eu tenho passado alguns momentos aqui, né, na minha família, tenho orado por pessoas, tenho pedido salvação de pessoas da minha família, tenho clamado, guerreado contra o inferno pela vida da minha família, de alguns da minha família que ainda não estão salvos, e eu não vou desistir. E esses dias eu estava meio triste, sabe? Porque a gente sente tristeza, é normal. É normal a gente ver a situação da vida de algumas pessoas, de ver, né, o inimigo ali rodeando e fazendo, cirandando na vida delas. E eu falei, Deus, e eu oro, e eu jejuo, e eu busco. E ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Aí Deus me levou à passagem de Jonas. E aí Deus falou assim para mim, eu preciso de um só. Então não desista, continue até que aconteça. Eu quero ler aqui a palavra que fala, que Deus falou com Jonas. Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. A nossa parte é pregar o arrependimento. E quem vai convencer é o Espírito Santo no tempo dele. Então, é sobre isso que eu quero falar. E disse assim: E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E aí Deus falou assim para mim: eu preciso de um só. Se posicione, levante-se você para guerrear contra aqueles que ainda não se renderam a mim. Porque, irmãos, a salvação, o que é a salvação? Às vezes a gente olha assim e fala: nossa, fulano precisa de salvação, ciclano precisa de salvação, mas o que é a salvação? A salvação é o amor de Deus. A salvação é a proteção e o cuidado de Deus. A salvação é um convite à vida eterna com o Pai. Gente, a salvação é algo maravilhoso. E nós, aqueles que já estamos caminhando, estamos salvos, sim. Eu ouso dizer que sim. Mas também a gente tem que cuidar para não cair. A palavra do Senhor fala: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não que a gente tem que bater no peito e sair: eu sou salvo. Não é isso. É a gente estar em vigilância e orando e clamando por aqueles que ainda não tiveram os olhos abertos. Tem uma palavra que diz que Jesus fez lodo e untou os olhos do cego. E aí Jesus perguntou assim para ele: você vê? E ele disse: eu vejo homens como árvores andando. O que significa isso? Ele via meio que embaçado, ainda estava tudo meio embaçado. Aí Jesus fez novamente o lodo com a saliva
E untou novamente os olhos do cego. E aí Jesus perguntou para ele, agora você vê? Ele disse, agora eu vejo. Vejo nitidamente. É isso, irmãos. Deus, Ele unta os nossos olhos, às vezes Ele precisa untar de novo. E quando a gente já começa a enxergar a verdade do mundo espiritual e da salvação, a gente tem que levar isso a outras pessoas. Como Jonas fez. E quem conhece a história, depois vocês leem um livro de Jonas, ele não queria, mas ele foi. Ele foi. E toda a cidade se arrependeu. Tinha 120 mil habitantes na cidade. Naquela época, né? As cidades eram menores, enfim, mas olha só quantas pessoas se converteram com a pregação de Jonas. Então que eu e você seja Jonas na nossa casa. Não desanime de orar, não, por aquele que ainda não se arrependeu. Outra pessoa que Deus também levantou, Sansão. Sansão também, Deus precisou de um só para poder salvar toda aquele povo. Enfim, vocês também leiam lá a história de Sansão. É uma história linda, uma história maravilhosa. No final ele conseguiu cumprir o propósito de uma maneira que Deus não queria, mas conseguiu. Ele conseguiu. Jonas também conseguiu. Eu e você também vamos conseguir. Eu quero encorajar você a não desistir daqueles que você tem orado. Porque às vezes a gente fala assim, eu já escutei assim, fulano está perdido. Não está perdido não. Não fala palavras assim. Por mais que você olhe e vê o cenário tudo distorcido, não fale isso. Declare palavras de bênção, palavras de cura, de libertação à vida daqueles que você quer o bem. E outra, não é só os da nossa casa. Existem muitas pessoas, cidades inteiras ainda, países inteiros que nos converteram ao Senhor Jesus. E a nossa oração pode alcançar essas pessoas. A gente olha assim, mas eu sou tão pequeno. Sim, nós somos mesmo. Mas a nossa oração, quando nós estamos em obediência com Deus, ela passa os céus e sobe até o trono de Deus. E Deus salva. E Deus ouve, e Deus livra. Então, irmãos, não desistem de orar, porque um com Deus é maioria. Não é que a gente, Deus não precisa mais de ninguém, só eu. Não é isso. Mas é que quando um se posiciona e não duvida, e confia em Deus, Deus faz. Porque Deus quer ver o que em nós? Deus quer ver fé. Deus quer ver amor. Amor. Amor pelas almas, amor por aquele que está perdido, amor por aquele que ainda não enxergou a verdade. Eu tenho falado muito, esses dias eu estava conversando com a minha filha, ela contou uma situação para mim, que ela estava rindo de uma certa pessoa, porque a pessoa foi falar, e a pessoa começou a gaguejar e não conseguia falar, e ela começou a rir. Eu falei, você está errada. Eu corrigi a minha filha. Eu falei, um dia, eu tive câncer, e antes de eu ser curada totalmente, porque Deus me curou, depois se vocês procuram no meu canal lá, a cura do câncer, que está lá, eu contei meu testemunho. Eu andava na rua e eu caía, porque a minha perna não respondia, porque eu era manca da perna. Eu tinha perdido os movimentos da perna que teve o câncer. E ali, algumas pessoas me levantavam e outras riam lá do outro lado da calçada. Mas elas não sabiam por que eu estava caindo. Eu estava caindo porque eu estava em tratamento de um câncer. Eu tinha acabado de arrancar um câncer maligno que quase me matou. E elas não sabiam. Elas não sabiam, mas eu tenho certeza que se elas soubessem por que eu tinha caído, por que eu caí, elas não teriam rido, elas teriam corrido lá para me socorrer. Então, às vezes, a gente julga as pessoas de olhar. A gente julga a roupa, a gente julga o jeito, a gente julga a atitude. A gente tem que começar a ter mais empatia e se colocar no lugar da pessoa. E não ficar julgando. Jonas aqui não queria, porque ele sabia que as pessoas iriam se arrepender, mas ele não queria, mas ele foi. E realmente aconteceu, todos se arrependeram. Deus ama todos. Deus ama todos. Deus ama a pior criatura que existe. Pensa na pior criatura da face da terra. Deus ama. Deus não concorda e não aceita a atitude. Mas Deus ama. Jesus veio por amor de toda a humanidade. Não foi só por alguns, foi por todos. Por todos. Todos aqueles que crerem no Senhor Jesus e se entregar para Ele, vai ter a salvação, vai ter a vida transformada. Eu quero ler aqui também, que diz assim... Jonas foi chamado pela segunda vez a pregar o juízo, a condenação contra Nínive. Sua responsabilidade era entregar a mensagem, quer os ninivitas a acolhessem, quer não. Ou seja, a nossa parte é entregar, é falar, é não desistir. Não sei quando vai acontecer, mas vai acontecer. E outra, é cada um com Deus, cada um vai dar conta de si mesmo. A nossa parte é pregar e não desistir. Os pregadores do evangelho são chamados de modo semelhante a pregar todo o conselho de Deus, toda a palavra. Devem pregar tanto a misericórdia quanto a ira de Deus, porque às vezes, a gente se esquece da ira. Quando Deus destruiu a humanidade, quando ele
salvou a vida de Noé e da sua família, veio a ira de Deus sobre aquele povo. A gente às vezes esquece que Deus é um Deus de vingança também. A palavra de Deus diz. Queira você quer acreditar ou não, Deus é um Deus de vingança. Mas a Ele pertence a vingança. A Ele pertence o juízo. Não é a mim e não é a você. É a Ele. Mas Deus é um Deus de ira também. De misericórdia, sim. Mas de ira, de justiça e de vingança. Sim. Então, ai daquele que cair na mão do Deus vive. Quem que vai livrar? Se a gente cair na mão de alguém, de um ser humano, ou dos demônios, de Satanás, a gente tem Deus quem livra. A gente pede socorro. Mas e se cair na mão de Deus? Quem vai livrar? É de se pensar. Tanto o perdão quanto a condenação devem ainda tomar cuidado para não enfraquecer o evangelho, evitando temas éticos e doutrinas consideradas difíceis. Cuidado. Cuidado com a religiosidade, com o julgamento. Cuidado. Nós temos que tomar cuidado. Antes devemos pregar de tal maneira que os ímpios deixem os seus maus caminhos e voltem para Deus. E sabe qual é a melhor maneira, irmãos, de alguém se converter dos seus maus caminhos? A sua vida. A minha vida. É viver. Não tem melhor coisa a se fazer, maior testemunho do que você viver aquilo que você prega. Não adianta nada eu estar aqui, ó, dando a minha cara a tapa, se eu não viver o que eu estou falando aqui. E você sabe o que é pior? Aqueles que estão à minha volta vão saber se eu estou falando a verdade ou não. A minha família, o meu marido, os meus filhos, amigos, familiares que estão perto, vão falar, ela está lá falando, pregando lá no YouTube, mas não está vivendo. É muito sério isso. Eu vou estar envergonhando a Deus e a mim. Vou estar sendo uma tola. Então tem que viver. Não adianta. Então, às vezes, o muito falar não resolve. É orar, é jejuar e viver a palavra. Aí aqueles que ainda não se arrependeram vão olhar o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a provisão de Deus na sua vida, na minha vida, e vai falar, poxa, nossa, mesmo com dificuldade, mesmo com luta, essa pessoa é feliz, essa pessoa, as coisas dão certo, é devagar, mas está dando certo. O que está acontecendo? A proteção de Deus, a obediência. A obediência traz favor de Deus, o amor, o coração quebrantado, uma vida de santidade, buscar a santidade dia após dia. Não somos perfeitos, mas buscar a santidade, buscar sempre melhorar. Olha, isso aqui eu preciso melhorar ainda, isso aqui eu preciso melhorar, eu tenho que parar de fazer isso, eu tenho que fazer isso. É isso, é viver a palavra. E diz mais aqui, Deus se arrependeu do mal. Por ter o povo se arrependido, Deus suprimiu o juízo. O desejo primordial de Deus é usar de misericórdia e não executar o castigo que sua justiça requer. Deus quer misericórdia. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eu não estou falando morte terrena, não, irmãos. Eu estou falando morte eterna. A separação dele. Deus não quer que ninguém viva separado dele. Deus não nos criou para viver separado dele, não. Ele quis uma família, ele quis filhos aqui. Às vezes a minha filha pergunta, mãe, mas por que Deus criou toda a terra? Os meus filhos perguntam, e é normal, porque Deus quis uma família. Deus não quis viver sozinho todo o poder que ele tem, ele quis filhos. E foi isso, por isso que ele nos colocou aqui, nos deu essa terra, ele nos entregou essa terra de presente, com tudo que há nela. Mas alguns, com a maldade do coração, corromperam tantas coisas. Enfim, isso é palavra para outro dia. O Senhor é um Deus que se move de compaixão pelos pecadores, que sinceramente se arrependem. Este livro ilustra a verdade bíblica de que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, recebam o perdão e a vida eterna. É isso daqui. Deus quer que todos se arrependam e tenham a vida eterna. Para quê? Para viver com Ele, como filhos, como é desde o início. Deus criou Adão e Eva para viver, para ser filhos, e lá no jardim ele ia todos os dias falar com Adão e Eva. Eu quero depois pregar uma mensagem sobre isso. Sobre quando Deus ia falar com Adão e Eva antes do pecado. Quando Deus ia na viração do dia e conversar com eles. É isso que Deus quer. Deus quer relacionamento. Deus quer arrependimento. Deus quer amor. Deus quer que nós o amemos, o admiramos. Deus quer que nós o adoramos. E Ele quer cuidar de nós, quer cuidar de tudo. Ele quer cuidar de tudo. Tudo que diz respeito a nós, Deus quer cuidar. Então fique com essa palavra. Não desista da sua casa. Não desista dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus planos. É difícil? É sim, irmãos. E uma coisa que eu tenho aprendido. Às vezes a gente passa por luta e a gente fala assim, Deus me livra, me tira. Não.
Deus, se eu tiver que passar por isso daqui, passe comigo. Como diz lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Hoje eu mudei a minha oração, porque dentro do processo, dentro da dificuldade, tem aprendizado, tem crescimento, tem maturidade. E sem o sofrimento, às vezes, irmão, às vezes não, vou falar bem a realidade. A gente sem sofrer, a gente não aprende. Infelizmente, é difícil dizer isso. Mas a gente sem sofrer, a gente não aprende. Então, a oração hoje, a minha oração hoje é: Deus, me ajude, ande comigo, passe comigo esse processo, essa dificuldade que eu estou passando. Não livra não, mas passa comigo, porque daí eu vou extrair alguma coisa boa para mim, algum aprendizado. Então, irmãos, essa é a palavra. Deus precisa de um, apenas um. Se posicione aí onde você está, onde você estiver. Eu não sei onde esse vídeo vai chegar, eu espero que chegue muito longe, porque é o Espírito Santo quem tem me guiado para fazer isso. Não é fácil, eu preciso gravar. Deus tem pedido algo para mim, que eu estou bolando alguma coisa para ver como que eu vou fazer. Lives, Deus quer que eu faça lives diárias ao vivo. Eu vou me programar para isso. Eu não sei quantos estarão comigo, né? Eu não sei, mas é o que Deus tem me pedido. E eu preciso ver um horário para eu começar a fazer lives diárias ao vivo. Um horário específico ali, uma palavra e oração e direção de Deus. As lives sobre cura e libertação vai sair. Eu estou em preparação, eu estou me preparando para ministrar essa palavra de cura e libertação que chegou na minha vida, que vocês não têm noção do quanto foi maravilhoso na minha vida, de quanto está sendo. Então não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira que a gente tem que entregar as coisas que Deus traz para nós. Então é isso que eu quero deixar hoje. Leiam o livro de Jonas e aprendam que Deus usou um só. Então Deus precisa de mim e de você posicionados para salvar toda uma casa. Deus salvou toda a casa de Raabe. A história, depois vocês procuram a história de Raabe na Bíblia. Eu não me lembro agora exatamente qual é o livro que está, mas a história de Raabe. Deus salvou toda a casa de Raabe. E é linda essa história. Então a gente não pode deixar uma unha na mão do diabo. A gente tem que aprender a se levantar em oração. Desculpe pela extensão do vídeo, mas é muita coisa boa para falar da parte do Espírito Santo. Então fique com essa palavra. Eu quero orar para pedir para Deus ajudar a vocês, a mim e a você, a se levantar em oração, em guerra, e não desistir, a ter resiliência, persistência pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos sonhos, pelos projetos que Deus colocou no nosso coração. Eu estou num grande desafio, estou fazendo faculdade, é muito difícil. Meu Deus, às vezes eu falo, eu vou enlouquecer, mas não vou não, irmãos. Deus está comigo, Ele vai me ajudar. E eu tenho orado muito para Deus me dar sabedoria, inteligência, conhecimento, enfim, tantas coisas, porque é muito estudo. Mas amém, Deus pediu isso para mim, é algo do coração de Deus que nasceu para mim, eu vou conseguir. Eu e você vamos conseguir, amém? Deixa eu orar. Pai, eu te agradeço por essa palavra maravilhosa. Deus, que o Senhor possa levantar em cada família deste planeta pessoas que não vão desistir das suas famílias, dos sonhos e dos projetos que o Senhor colocou no coração de cada um. Eu oro para que o Teu Espírito Santo agora, enquanto eles estiverem ouvindo essa palavra, fortaleça-os no Senhor e na força do Seu poder. Eu declaro, eu profetizo na vida dos meus irmãos um tempo de prosperidade, um tempo de força, um tempo de unção, um tempo de poder do céu, céus abertos, portas abertas. Fortaleça cada um de nós, não deixe que a gente desista de lutar pela nossa família e por nada que o Senhor colocou no nosso coração. Da mesma maneira, Pai, que eu sinto esse poder, essa força aqui dentro do meu coração, que os meus irmãos que vão ouvir essa palavra, esse vídeo, que eles possam sentir a Tua presença, que eles possam sentir o derramar, que eles sejam cheios do Espírito Santo, de poder e unção. Derrama um óleo fresco na cabeça de cada um, Senhor, quando eles ouvirem esse vídeo e quando essa oração entrar dentro dos lares, no trabalho, aonde eles estiverem, que o Senhor possa fazer essa palavra valer a pena, confirmar as palavras da minha boca como o Senhor confirmou as palavras de Elias, as orações de Elias, os pedidos de Elias, do profeta Elias. Confirma também as palavras que saem da minha boca nesta oração, que não é só por mim, eu não estou orando só por mim, mas por todos aqueles que vão ouvir essa palavra. E eu declaro um dia de paz, uma semana de paz, de bênção e de vitória. Não desista daqueles que Deus colocou diante de você, não desista e não deixe ninguém dizer o contrário.
Você nasceu para dar certo. Você nasceu para a glória de Deus. Não se esqueça disso. Em nome de Jesus. Graça e paz.